Bem-vindo a Madrid Angola. O jogo do Real Madrid terminou e teve momentos positivos, como a entrada de Rodrigo e depois Vinícius Júnior. Também falando de Massatuni, que foi titular, e Rodrigo também foi titular. Então estamos juntos até o final deste vídeo. Falando do jogo em si, foi bem visto e a escalação que Xabi Alonso colocou neste jogo foi importantíssimo para os adeptos, os jogadores, para poder assim obter confiança no Xabi Alonso e também no elenco em si. Por exemplo, Xabi Alonso havia anunciado que poderia colocar Mastatoni como titular no jogo que seria no jogo de hoje, que é do Real Oviedo contra o Real Madrid, mas também houve uma surpresa de Rodrigo, que acabou por jogar na primeira parte, e foi muito bom ver Rodrigo a jogar durante 60 minutos em que esteve na quadra desportiva. Rodrigo jogou e demonstrou que tem força de vontade ou tem como ficar no Real Madrid, tem qualidade para estar no Real Madrid, com a especulação de que poderia sair ou não, mas Xabi Alonso demonstrou que conta com Rodrigo, conta com o jogador, e o jogador retribuiu muito bem nesta partida. Também a parte com que posso dizer seja uma parte surpresa, né? Ou posso dizer alguma coisa que foi surpresa foi Vinícius Júnior não ser titular neste jogo. Vinícius Júnior teve partidas em que não marcou, não fez assistência e teve meio cabisbaixo, que na imprensa espanhola e como outros jornais diziam que Vinícius está abaixo de forma, e em outra forma diziam que Vinícius não poderia merecer a titularidade de forma que seja frequente. Então Xabi Alonso optou por meter Vinícius Júnior no banco. Jogou Vinícius Júnior e Mbappé, Mansatoni jogaram muito bem, na minha opinião. Mas também vem um caso de que quando Vinícius Júnior entrou, acabou por ter mais qualidade, do modo que o jogo ficou mais dinâmico, porque na primeira parte o Real Madrid jogou muito bem, defendeu e atacou. Mas quando chegou aos 60 minutos foi que nem igual o jogo do Osasuna, porque o Real Madrid não começou a criar jogadas e defendeu alguns minutos, mas com a chegada de Vinícius Júnior obteve mais velocidade e consistência no ataque. Há um momento em que na primeira parte o Kylian Mbappé marcou o primeiro golo, e depois, quando Vinícius Júnior entrou, Vinícius Júnior deu assistência a Kylian Mbappé, fazendo assim com que Kylian Mbappé marcasse 2 golos nesta partida. Falando de Rodrigo, obviamente jogou 60 minutos, mas jogou muito bem e, na minha opinião, poderia ou deve merecer mais minutos, mas além disso também ele saiu chateado nesta partida. Avaliando a situação de Rodrigo, foi bem visto, no meu ponto de vista, jogou bem. Não sei qual seria a sua opinião sobre o jogo que o Rodrigo teve nesta partida. Então, voltando sobre Vinícius Júnior, Vinícius Júnior entrou focado e determinado, ao modo que marcou e fez assistência nesta partida, que jogou durante 30 minutos. Vinícius Júnior entrou determinado, focado e teve uma boa partida neste jogo e, na minha humilde opinião, jogou excelente. É aquele Vinícius Júnior que o Real Madrid já tem visto. Nós, os adeptos do Real Madrid, temos visto Vinícius a jogar, e hoje não foi indiferente quanto às partidas anteriores. Hoje entrou muito bem, lhe dou nota 8, e apesar disto
apesar de ser polêmico, apesar de ser um pouquinho nervoso, na minha opinião, como também tem isto dos brasileiros serem um pouquinho nervosos, mas têm muita bola no pé, mas teve um bom jogo nesta partida, indiferente do jogo que ele esteve com a Sassuolo ou outros jogos em que ele esteve frequente ou titular. Então eu acho que nesta questão de Xabi Alonso colocar como segunda opção fez bem, fez pensar de que não pode perder a titularidade e jogou muito bem. Então, voltando sobre falar do Kylian Mbappé acabou por demonstrar de que merece estar no Real Madrid, como na época passada já marcou 44 ou 45 golos durante toda a trajetória ou durante toda a temporada. Hoje não foi indiferente. Na abertura da La Liga, junto com a Osasuna, o Kylian Mbappé marcou um golo de penalti. Hoje não foi de penalti, foi um golo muito normal, e com a entrada também de Vinícius Júnior acabou por ajudar assim Kylian Mbappé a marcar o segundo golo, que Kylian Mbappé foi o homem do jogo. Voltando nas notícias anteriores, ou sobre dizendo que Mbappé poderia destruir o Real Madrid, Mbappé poderia fazer com que o Real Madrid não fosse igual. Mbappé está demonstrando que, estando ao PSG, ao lado de Neymar e ao lado de Messi, não foi ele quem destruiu o PSG, não foi ele quem disse que Neymar tinha que sair, ou Messi, ou pediu aquilo, ou A, B ou C. Então, durante as partidas que Mbappé tem estado ao Real Madrid, tem demonstrado qualidade, tem demonstrado que não está lá para destruir, mas sim para unir, porque a temporada passada ele foi o homem da partida, o homem do jogo, e tem sido sempre desta forma demonstrado o quanto ele tem qualidade para estar no Real Madrid. Então vamos esperar a coletiva da imprensa em que após o jogo o Xabi Alonso vai dar e vai falar obviamente da qualidade de Rodrigo, vai falar da qualidade de Mbappé e obviamente Vinícius. Então subscreve, partilha, comenta sobre o jogo, o que houve hoje sobre Real Madrid e Oviedo, o que achou sobre Rodrigo, Vinícius e Mbappé no jogo de hoje. Estamos juntos, até o próximo vídeo. Alá!